Sejam bem-vindos a essa videoaula da disciplina de Eletrotécnica do Coltec UFMG. Nessa aula, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o ângulo de fase e sobre defasagem angular em relação aos sinais senoidais que nós já começamos a estudar. Então, nós vimos que um parâmetro importante que deve estar presente na função matemática da senoide é o ângulo θ, que é o chamado ângulo de fase. Para que serve esse ângulo de fase? Ele serve para diferenciar a posição angular de três vetores ou três pontos que estão sendo representados pelas senoides. Então, só para recordar, a gente entendeu que a gente usou uma representação pensando em pontos. Aqui eu estou representando como pessoas que estão correndo em volta do círculo trigonométrico. Então, são três corredores, A, B e C, e aí eles estão seguindo aqui, a cada instante, eles estão numa posição angular. Ou seja, o ângulo que eles fazem, né, com a origem, a reta que liga a origem a esse corredor, é um vetor, né? E aí essa reta ela faz um ângulo que a gente está chamando de ângulo alfa em relação à origem do movimento, que nós vamos considerar esse eixo, esse ponto aqui de 0 radiano. Então aqui é o início da contagem dessa posição angular, que é a posição de 0 radiano. E aí, como a gente observa no desenho, se nós imaginarmos que esses três corredores estão realizando um movimento circular uniforme em torno desse círculo, e que eles têm ambos, na verdade os três, a mesma velocidade angular ômega, qual que é a diferença entre eles? Um começa na posição angular 0 radiano, o outro começa na posição angular π sobre 2 radiano, ou 90 graus, e o outro na posição menos π sobre 2. Então, aqui é π sobre 2 radianos, e aqui menos π sobre 2, ou 3π sobre 2 também, né, 270 graus, ou menos 90 graus. E aí, a gente vai ver que essa diferença de posição vai alterar a função que cada um vai dar origem. Então, só para lembrar aqui, para associar esse movimento com o gráfico, a gente está aqui projetando esse ponto, né? Vamos pensar aqui nos corredores como pontinhos também, a gente pode pensar assim. Então, toda vez que esse ponto se desloca, a gente tem um alfa, e para cada alfa a gente tem um seno de alfa. A gente vai usar a função seno, mas poderíamos usar a função cosseno também para representar esse movimento. Mas a gente vai usar a função seno, que está aqui em cima, no eixo trigonométrico, seno de alfa. E aí, para cada alfa, a gente projeta aqui no eixo de seno, né? E aí, a gente vai ter um valor do seno de alfa. Então, aqui no zero, a gente projeta aqui seno de alfa 0 igual a 0. Para cada ângulo intermediário, a gente faz essa projeção também, ó. Projetei lá mais um valor de ângulo, aí ele subiu um pouquinho, fez outro ângulo alfa, aí a gente projeta de novo. Esse valor aqui, né, do eixo seno, a gente joga lá, no gráfico. E aí, olha só, para cada tempo que a gente vai analisar, tanto no domínio do tempo quanto no domínio angular, então para cada t a gente tem um ângulo e a gente tem um seno, ok? Então, vou limpar aqui para não ficar muito cheia a nossa figura. Então, nosso problema aqui é encontrar o ângulo de fase para as funções a, b e c. Então, normalmente o que vai aparecer são os gráficos das funções para que a gente possa escrever essa expressão completa. Como que a gente faz, então, para calcular e determinar quem é o θ para cada forma de onda? A gente vai sempre observar o valor da função no instante de tempo t igual a 0, que é esse instante de tempo da partida, como se nós estivéssemos começando a observar o movimento circular uniforme. E aí a gente vai sempre montar essa tabelinha para nos auxiliar a monitorar essa função. E aí, olha,
que a gente vai ter? Vamos colocar assim. A gente vai ter aqui, para a função f de a, representando esse corredor, a gente tem, então, o instante de tempo t igual a zero. Para esse t, a gente vai ter um valor de alfa específico. Quem é o alfa? Alfa é esse ângulo todo que está dentro do parêntese. Então, a gente tem um alfa, a gente tem o seno de alfa e a gente tem o valor da função naquele instante de tempo específico, que é zero. E aí a gente vai olhar para esse ponto. Então, é um ponto, né? A gente está observando... vou colocar aqui, ó, a gente está observando a função no t igual a zero, a gente está observando quem é o f de t. Ok? É isso que a gente precisa ter em mente. E aí, nós podemos também já escrever os outros parâmetros da função para nos auxiliar. A amplitude ou valor de pico, a gente sabe que é esse valor que multiplica o seno. Ok? Então, quando o seno é máximo, ele é igual a 1. Para atingir, então, nos valores máximos de seno, a gente teria o valor no máximo 1. Para representar, né, uma maior gama de fenômenos, a gente multiplica por esse valor de pico. E aí o 10 ele vai multiplicar o seno, e aí a gente vai ter o valor de pico máximo e o valor de pico positivo, desculpa, e o pico negativo aqui, ok? Então, se a gente olhar para a função, a gente já consegue ver, determinar esse parâmetro, que é simplesmente o valor máximo que ele atinge aqui, quando ele, então, atinge o seno igual a 1. Se a gente observar, a gente tem o valor máximo igual a 10 metros para todas as funções, olha, elas têm o mesmo valor de pico. O que a gente pode também observar é o ômega, a velocidade angular, que é a mesma, aqui não parece um ômega, tá? É um W, mas é a velocidade angular. E o que é essa velocidade angular? É a velocidade com que eles se deslocam aqui no círculo. E essa velocidade angular, ela tem a ver, então, com uma quantidade de ângulo por tempo, a gente pode pensar assim, ok? E aí esse ômega, já estava aqui escrito, né, inclusive, esse ômega é alfa sobre tempo. E aí, como que a gente vai identificar esses parâmetros? No gráfico mesmo, a gente vai ter aqui a representação tanto no domínio do tempo quanto no domínio angular. Então, a gente sabe que para cada t, a gente tem um alfa correspondente, e para cada alfa, a gente tem o valor de f de t, o valor da função, a gente pode colocar aqui, ó, a função f de t, ok? E aí, se nós olharmos para a função a, por exemplo, a gente vai ver aqui. Então, na marcação do tempo, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 segundos na parte de cima. E embaixo a gente tem 0, 90, 180, 270, 360 graus e assim por diante. Aqui está em graus para facilitar a visualização, mas quando a gente substitui na expressão, esse ângulo tem sempre que ser em radiano, tá? Que é a unidade de medida do sistema internacional. E aí, olha só, se a gente olha para o corredor A, em 1 segundo, então de 0 até 1, qual que foi a distância angular que ele percorreu? Ele percorreu de 0 a 90 graus, ou π sobre 2 radiano. Então, a gente já pode substituir essa informação. Olha, a cada 1 segundo, ele anda π sobre 2 radiano. E aí, a gente joga na expressão da velocidade angular. Então, um deslocamento de π sobre 2 radiano para cada segundo vai me dar uma velocidade angular de π sobre 2 radiano por segundo, ok? A amplitude é a mesma. E aí, então, a gente pode observar o ponto onde t é igual a zero. Então, qual que é o próximo passo? Vai ser observar, né, primeiro no gráfico, o valor de f de t. Então, f de t para t igual a zero também é zero,
né, para a função A, e a gente joga aqui na tabela, e aí a gente vai calcular os outros passo a passo da fórmula, né? E aí, o que, que a gente vai ter? Se a gente escrever essa fórmula aqui reduzida, a gente tem um f de t igual a 10 vezes seno de alfa. Não é isso? 10 porque a gente já sabe o valor de pico. Então, se a gente sabe que o f de t é igual, então a gente sabe, vou colocar aqui embaixo, f de t é igual a 10 vezes seno de alfa, e a gente sabe que o f de t é zero, o que, que a gente vai conseguir calcular agora? A gente calcula, então, quem é o valor do seno de alfa nessa situação. Então, seno de alfa a gente já sabe que é igual a zero. E aí, com essa, então a gente pode até substituir já na tabela. Então, seno de alfa, nesse caso, é igual a zero para o t igual a zero. Aí, o que, que a gente precisa? A gente precisa calcular o θ. Então, vamos simplesmente igualar aqui, olha, quem é o alfa? A gente já colocou na tabela também. O alfa não é ômega t mais θ? Se a gente sabe o seno de alfa, então vou colocar aqui ao lado para vocês lembrarem. Se seno de alfa é zero, como que a gente calcula o ângulo? A gente usa sempre a função inversa aqui, olha, que é o arcosseno. Arcosseno de alfa vai me dar, então, quem é esse ângulo. Então, 0 rad, tá? Ou a gente pode usar também a notação, né, seno a menos 1. Seno a menos 1 de quê? De zero. Então, o que, que essa expressão, essa função me dá? A gente pode digitar isso lá na nossa calculadora. O que é isso aqui? É perguntar quem é o ângulo tal que tem o seno igual a zero. Então, dado um seno, eu quero saber o ângulo, tá? É isso que é essa função seno a menos 1 tá me dando. E aí, a gente, pro zero, tranquilo, né? A gente já sabe que vai ser zero mesmo. Então, aqui nesse caso, o alfa é igual a zero. Poderíamos até colocar uma coluna aqui com valor de alfa, né? Para facilitar. Então, se o alfa é igual a zero, a gente vai jogar aqui na expressão. Alfa igual a zero, zero igual a 10 vezes valor de t, que é zero, mais θ. E aí, olha só, a gente vai isolar o θ e vamos encontrar que o nosso θ para a função f de a é simplesmente zero. Tá? Então, a nossa função completa, nesse caso, vai ser f de t igual a 10 vezes seno de 10t. Poderíamos escrever aqui mais zero, mas não precisa. Ok? Então, isso é para a função A. Para a função B, a gente vai fazer a mesma coisa. E sempre montando a tabelinha para a função, para nos ajudar com a análise da função. Então, fazendo a mesma análise para a função B, olha só, a gente vai lá no instante de tempo igual a zero e vamos olhar na expressão da função B, que é essa função. Eu vou até destacar ela aqui para diferenciar da C, essa aqui que está em azul, tá? Vou fazer mais ou menos aqui, só para a gente não confundir com a função C. Eu estou olhando para o gráfico e não para o desenho aqui do círculo, porque o que a gente vai ter, a situação que vai sempre aparecer, é fazer essa avaliação a partir das curvas e não desse desenho. Esse desenho é só para a gente entender a representação da curva. Então, olha, eu estou olhando aqui para a função B no instante de tempo zero. A gente sabe que o f de t, nesse caso, né, f de t para a função B é igual a 10. Então, eu vou substituir na tabelinha relativa, referente a essa função. Então, a gente sabe que esse valor aqui é 10. Vou mudar minha cor. Ok? E aí, vamos fazer o mesmo processo. A gente sabe que o f de t, a gente pode colocar aqui A e aqui B, né? O f de B, em função do tempo,
é um 10 seno de alfa. E aí, nesse caso aqui, o f de b é 10 igual a 10 vezes seno alfa. Então, a gente sabe que nessa situação, nesse ponto, o nosso seno de alfa é igual a 1. Então, já vamos substituir aqui o seno igual a 1, tá vendo? Já deu diferença do outro. E aí, a gente vai usar o arcosseno para descobrir quem é o ângulo que tem o seno igual a 1. Esses valores são bem tranquilos, tá? Mas vai ter valor que a gente vai ter que calcular mesmo. Vão ser valores intermediários de ângulo. Então, alfa, eu já vou colocar aqui seno a menos 1 de 1, né, que é o valor do seno. E aí, a gente sabe que alfa, quem tem seno igual a 1, é o ângulo π sobre 2. Tudo bem? Com o valor de alfa, a gente vai substituir na expressão. Então, a expressão de alfa é alfa igual a ômega t mais θ. A gente pode colocar aqui θb, aqui θa para diferenciar. θa, θa. E o que a gente vai ter? Vamos isolar o θb. Então, vai ficar alfa menos ômega vezes t. E aí, olha só, a gente sabe que o alfa é π sobre 2. E esse termo vai ser zero por causa do tempo igual a zero. Então, simplesmente, a gente sabe que o nosso θb, o ângulo de fase B, é igual a π sobre 2 radiano. E aí, como que a gente escreve a função? F de B, em função do tempo, vai ser 10 seno de 10t mais π sobre 2. Não pode colocar aqui o θ em graus, porque esse termo, olha, ele é ômega vezes t. Então, ele é radiano por segundo vezes segundo. Então, esse termo é radiano. Se você somar radiano com o ângulo em graus vai dar problema. Então, a gente sempre converte, mesmo que o gráfico esteja em graus, não tem problema, mas só lembrar de quando fizer a conta, fazer com o valor em radiano. E aí, a gente já descobriu a nossa segunda função, que é a função b. Vou fazer a mesma coisa para a função c. Então, vou colocar aqui do lado a minha tabelinha para a função c. Então, vou pegar aqui e vou fazer a mesma análise para o FC de t. Vou olhar, então, no gráfico. Então, vou fazer a tabelinha e vou olhar no gráfico. Então, se nós observarmos a função c agora, que é essa função que está aqui em rosa, representando esse corredor C, a gente vai ver que por instante de tempo t igual a zero, a gente tem o f de c igual a menos 10 metros. E aí a gente vai substituir esse valor lá na nossa tabela para descobrir quem é o θc. Aqui, então, é zero e aqui é menos 10. Aí, olha só, f de c, em função do tempo, fc de t, né? 10 seno θ. Aí, vamos substituir aqui, ó, menos 10 vezes seno, seno alfa, tá? Acho que muitas vezes eu faço isso. Olho o alfa, falo θ e vice-versa, tá? Então, é provável que eu faça isso mais vezes, me desculpem. E aí, a gente tem aqui o seno de alfa. Nesse caso, vai ser menos 1. Aplicando o seno a menos 1, que é a função inversa, então, seno a menos 1 de menos 1, a gente vai ver que se o seno é menos 1, o ângulo só pode ser
menos π sobre 2, ok? E aí, substituímos novamente na expressão do alfa. Alfa igual a ômega t mais θc. Alfa aqui, então, é menos π sobre 2, que é igual a ômega t para esse tempo igual a zero, mais θc. Então, a gente já vê que θc é menos π sobre 2. Parece óbvio escrever, encontrar esses valores, mas é porque aqui a gente está vendo, aqui a gente está enxergando essa representação, e a gente sabe, a gente já entendeu que o ângulo de fase é exatamente essa posição angular inicial que está desenhada aqui. Mas quando a gente tem só a curva e a gente tem curvas deslocadas de n radianos ou graus, né? Não necessariamente só 0, 90, menos 90, aí isso não fica tão óbvio, tá? Eu tô fazendo aqui, parece muito óbvio, mas é só para a gente ter um modelo para qualquer expressão, para cálculo de qualquer teta, e não só esses tetas bonitinhos, né? 0, 90, enfim. Para finalizar, então, eu queria comentar que isso, por que a gente está estudando esse sistema com 3 formas de onda, ambas, as 3 com o mesmo ômega. Isso vai acontecer muito nas nossas análises de circuito, porque a gente trabalha com um sistema elétrico de potência que tem uma frequência e, consequentemente, uma velocidade angular para todos os seus sinais senoidais. Isso, né, a gente sabe que é por causa da tensão. A tensão ela é gerada em 60 Hz. Consequentemente, a gente tem um ômega característico do sistema elétrico, que é 2π vezes 60 Hz, que vai me dar 377 aproximadamente radiano por segundo. Então, é muito comum a gente precisar trabalhar com essa frequência, e aí todos os nossos sinais, eles vão estar na mesma frequência. Isso vai ser o recorrente nas nossas análises. A gente não vai ter, nos nossos circuitos elétricos, na nossa análise de circuito, nenhum elemento que altere a frequência da tensão. Então, quando a gente calcular quedas de tensão em resistores, capacitores, indutores, a gente vai ver que aquela tensão, aquela forma de onda, todas as formas de onda de tensão, corrente, potência, elas vão, tensão e corrente, né? Elas vão elas vão ter a mesma frequência, consequentemente os sinais vão estar no mesmo ômega. Por isso é importante a gente aprender a observar a defasagem angular entre essas ondas. Então, vão ser ondas de mesma frequência, mas com defasagens angulares, que é o que está acontecendo aqui. Então, às vezes, não é importante nem saber o ângulo de fase que vai representar aquela função, mas a gente vai ter muito interesse em saber a defasagem, ou seja, a diferença de posição angular. Então, por exemplo, a defasagem aqui entre o corredor A e o B, a gente tá vendo que é de 90 graus. 90 graus, sendo que o corredor B está adiantado em relação ao corredor A. Como que a gente vê isso no nosso desenho aqui do gráfico? Se a gente olhar no instante de tempo igual a zero, a função zero, a função A está no F em 0 metros, né? E ela vai atingir, depois de um certo tempo, um certo ângulo, o valor positivo. Aqui, olha, o corredor B ele já começa lá no 10 metros e depois ele vai voltando, né? E vai voltar para a posição de seno igual a zero, ele vai voltar para o zero aqui. Então, o que a gente pode observar? Que o corredor, a função B, ela está adiantada de 90 graus em relação à função A, ou a função A está atrasada em 90 graus em relação à função B. A gente usa muito essa comparação.
Se a gente comparar o B com o C, o que, que a gente vê? O B está adiantado de 90 graus em relação ao C. Aqui é mais difícil de perceber, né? Porque é 90 não, desculpa, de 180 graus ou pi radiano. É mais difícil de dizer atrasado e adiantado, né? Não faz muita diferença, mas é importante ver essa defasagem de 180 graus ou pi radiano. Então, a gente vai ter muito interesse de marcar essa defasagem. A gente vai ter elementos de circuito que provocam essa defasagem. Então, é muito importante a gente saber representá-los e entendê-lo, ok? Então, é isso. A gente finaliza aqui e até a próxima.